Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Um bom dia de salvação para todos que estão ao alcance deste som. Quero dizer que Jesus te ama, que Jesus tem um grande plano na vida de cada um, porque Jesus, ele veio salvar os perdidos. Ele disse que não veio salvar, ele não veio em busca do justo, mas ele veio em busca dos pecadores, em busca de arrependimento. É necessário ter renúncia, ter arrependimento para se encontrar com Deus, porque pela fé você pode se encontrar com Deus. Por isso que Jesus disse: ide e preguei o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê, porém, será condenado. É necessário crer que Ele existe para poder receber o dom de Deus na tua vida, porque a salvação ela é individual e é de graça, aleluia. Mas nem todos querem saber nem ouvir falar de Deus. Mas eu quero te dizer, meu amigo pecador, que só Jesus pode mudar o quadro da tua história. Só Jesus que pode te receber do jeito que tu é, porque a humanidade, aleluia, ela te ignora, ela vira as costas para você, aleluia, ela aponta os seus erros. Mas eu quero te dizer que Jesus, ele não te aponta, Jesus, ele não te acusa. Ele diz: vinde a mim, como já falou nesta manhã, todos os que estão cansados e oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus, ele quer te ensinar uma verdadeira vida, e esta vida, aleluia, precisa você fazer renúncia da vida que você leva hoje, aleluia, porque a Bíblia fala que Jesus veio para os pecadores. Sim, meu amigo, ele veio sim para os pecadores, mas você precisa reconhecer os teus defeitos, você precisa reconhecer os teus erros, pois o livro de Romanos capítulo 3 versículo 23 diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, aleluia. E o que isso significa? Significa que Adão pecou, e através de Adão trouxe a maldição para a humanidade, e todos estão caídos na maldição, até se encontra na grande escuridão, aleluia. Mas Jesus, ele se manifestou trazendo vida e vida com abundância, aleluia. Que quem tem Jesus tem a vida, e quem não tem Jesus não pode ter esta vida, aleluia. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário representando eu e você, crucificando o pecado, não porque ele tinha pecado, mas porque ele tomou os teus pecados, as tuas dores, as tuas enfermidades sobre o corpo dele, para que através da morte dele nós viéssemos reconhecer o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. É necessário renúncia, é necessário reconhecer que ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você, pelos pecadores, sim, meu amigo, mas não para ser escravo do pecado, porque uma certa vez Jesus dizia ali pelos seus discípulos que aquele que ama o pecado é escravo do pecado, aleluia. Jesus, ele veio nos libertar. A Bíblia diz em João capítulo 8 versículo 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você conhecer a verdade, que é esta Bíblia Sagrada, você se libertará dos vícios, você se libertará da prostituição, do grande engano, da mentira, da idolatria, da feitiçaria, meu amigo. Pois a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem ser bom, mas o fim deles levam à morte. Há caminhos que perante nossos olhos é bom, é maravilhoso, mas aleluia, o fim deles levam à morte. O que Deus, ele não quer do homem é a morte eterna. Deus, ele coloca entre ti, entre você, a bênção e a maldição. E ele ainda diz: escolhe-te o caminho da vida para que tu viva. E eu quero te dizer nesta manhã que o caminho da vida é a obediência. Que o homem sem Deus, ele não é nada, e Deus sem o homem continua sendo Deus. Eu quero te dizer nesta manhã que é você que precisa de Deus, não é Deus que precisa de você. Deus, ele já fez a parte dele, amando o mundo com grande amor, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E João 3,16: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus é tão grande para com a humanidade, aleluia, que ele amou a prostituta, ele amou os alcoólatras, ele amou os idólatras, os feiticeiros, os assassinos, os mentirosos. Deus amou a todos de uma grande maneira e de uma maneira especial. Mas é necessário você compreender o amor de Deus. Mas para que o homem venha compreender o amor de Deus, ele precisa escutar a voz do Senhor. Porque a voz de Deus brada ao teu coração todos os dias, te dizendo qual é o caminho certo que tu deve seguir, aleluia. Mas às vezes você prefere seguir o teu próprio caminho. Você precisa, aleluia, de Jesus esclarecer a tua mente. Porque quando o homem chega a conhecer a Jesus, a sua vida tem que ter uma mudança. Ou você
somos evangélicos, um dia nós também não andava perdido. Nós andava perdido em treva. Nós achava que a maneira que a gente vivia agradava a nós mesmos e a Deus também. Mas a Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 59, versículo 1 e 2: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que eu não possa salvar, e meus seus ouvidos agravados para que eu não possa ouvir. Mas são os nossos pecados que nos separam de Deus. Eu quero te trazer uma reflexão da palavra nesta manhã, que o pecado da humanidade separa o homem de Deus. Você pode até brincar, você pode até desfrutar da tua vida e dizer que a vida é tua, quem manda nela é você. Mas eu tenho uma palavra para te dizer nesta manhã, que Deus te deu vida. Quando Deus fez o homem, Ele disse: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. E o papel do diabo é como ladrão. Ele veio matar, roubar e destruir. Mas Jesus, Ele veio dar vida, vida com abundância. A vida que Jesus veio dar para o homem não é uma vida de miséria, porque a vida que o mundo te oferece é uma vida miserável. Porque você pode bater em tantas portas que o mundo te oferece, mas nenhuma delas vai te trazer alegria nem felicidade, meu amigo. Nenhuma delas vai te trazer conforto, paz. Porque Jesus, Ele disse: a paz que eu vos dou, eu não a dou como o mundo a dá. A paz que Jesus veio dar para mim e para você é uma paz em Cristo Jesus. É uma paz que não traz condenação. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1 diz: portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito de Deus. Eu quero te dizer nesta manhã que se você entregar a tua vida para Jesus, Jesus, Ele não irá te condenar. Pelo contrário, Ele irá perdoar todos os teus pecados e escrever o teu nome no livro da vida. No livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9 diz: se com tua boca tu confessares e com teu coração tu creres, tu serás salvo. É necessário confessar, meu amigo. É necessário reconhecer que errou. É necessário entregar a vida para Jesus, pois Jesus, Ele disse: aquele que me aceitar diante do homem, eu aceitarei ele diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante do homem, eu o negarei diante do meu Pai que está no céu. Nós evangélicos, nós pregamos a palavra que salva, a palavra que liberta. Não tem outro caminho, é só Jesus o caminho. E nós te apresentamos a Ele na tua vida. Entrega a tua vida para Ele, que Ele vai mudar a tua história. Assim como Ele mudou a minha vida. Eu vivi em treva. Eu achava que eu era feliz, mas eu não era feliz porque havia um vazio na minha alma. Mas o dia que Jesus teve um encontro comigo, eu teve um encontro com Jesus. Assim como Zaqueu. Quem não conhece aqui a história de Zaqueu? Zaqueu, ele era um homem pecador. Aleluia. Ele era roubador de imposto. Ele roubava, aleluia, das pessoas o seu dinheiro. E ali, quando ele ouviu falar de Jesus, ele passou pelo caminho, subiu numa figueira brava e ele ficou ouvindo falar de Jesus. E Jesus, quando passava, conhecedor dos corações humanos, ele passava ali com a multidão e ele olhou para a árvore e disse: Zaqueu, desce-te depressa, porque hoje me vem pousar na tua casa. Aleluia. Zaqueu, desce-te depressa, porque hoje me veio pousar na tua casa. O que é que isso mostra, meu amigo? O que é que eu aprendo com isso? Eu aprendo que Jesus, Ele quer pousar na tua vida. Eu aprendo que Jesus quer entrar no teu coração. Mas para que Jesus venha entrar no teu coração, você tem que escolher ou Jesus ou o pecado. Porque Jesus, Ele é santo. Nós temos que renunciar o nosso ego. O nosso coração é maligno, aleluia. A Bíblia diz que o nosso coração, ele é doentio. Ezequiel, aleluia, diz que o coração do homem é mais enganoso que qualquer outra coisa e a sua doença é incurável. Quem é capaz de curar o coração do homem? Os médicos não têm poder para curar o coração de ninguém. Eles dão remédio para você tomar remédio, ficar entupido de remédio e até morrer. Mas eu quero te dizer que Jesus, Ele conhece o coração do homem. Ele conhece o teu deitar, o teu levantar, os teus pensamentos. Eu não conheço você, mas nesta manhã você está parado aí porque Jesus, Ele te tocou, porque Ele te ama e Ele quer te libertar e quer salvar e fazer morada na tua vida. Mas para que Ele venha fazer morada na tua vida, meu amigo, você também tem que escolher Jesus. Você tem que dizer a partir de hoje, determinar, Jesus, eu quero o Senhor na minha vida. E eu quero o Senhor que transforme o meu coração. Porque você sabe, meu amigo, que no coração do homem abrir
não fosse assim, Jesus não teria dito para os seus discípulos assim: olha, o que sai do coração do homem é que contamina o homem, não o que entra. Porque o que entra sai, mas o que contamina o homem é o coração. E ele diz nesta manhã: travei-vos o coração de pedra, que eu vos darei um coração de carne, e colocarei dentro de vós um espírito novo, para que vocês obedeçam aos meus mandamentos. O desejo do coração de Deus é que todos obedeçam essa palavra. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O ser humano não vive só de comida, mas o homem precisa de Deus, porque após a morte há um grande julgamento te esperando aí, meu amigo. Após a morte segue-se um juízo. Se nós tivéssemos, aleluia, se fosse dono da nossa vida, cada um aqui sabia o calendário da sua morte, ia se preparar para morrer. Cada um tinha comprado já, aleluia, aleluia, sua terra para ser enterrado, aleluia, já teria comprado o seu caixão. Mas por que eu estou falando isso, meu amigo? É para te conscientizar que a tua vida não é tua. Você pode até fazer o que tu faz, mas Deus, Ele vai, aleluia, te julgar pelas tuas obras aqui na terra. Você irá prestar conta diante daquele que te deu vida, porque quem te deu vida foi Ele. Ele que te formou no ventre da tua mãe, Ele que te deu vida, Ele que te dá proteção. É Deus. Porque a humanidade, ela clama, ela chora, ela geme por proteção, mas só tem proteção aqueles que confiam em Deus. Deus, aleluia, Ele não vai se revelar ao homem pecador, porque o pecado separa o homem de Deus. Eu já disse nesta manhã, Deus, Ele jamais vai descer do céu, Ele vai se revelar a ti e dizer: aqui eu estou, porque Ele já fez isso uma vez, através de Jesus, pois a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e o Verbo habitou entre os homens. Jesus, Ele habitou entre os homens, entre nós, na geração passada. E Ele ainda diz que bem-aventurados são aqueles que estavam vendo Ele, mas bem-aventurados seriam aqueles que nunca viram, mas creram no seu Senhor Jesus. Aqui ninguém nunca viu Jesus, mas nós cremos que Ele existe. Nós cremos que Ele morreu na cruz do Calvário para nos dar vida e vida com abundância. Nós cremos que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. Nós cremos que Ele está vivo, Ele não está morto. Nós cremos que Ele vai voltar e vai trazer a salvação para o seu povo. Pois no Apocalipse diz que bem-aventurados são aqueles que têm as suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro, meu amigo. O que é que eu aprendo com isso? Eu aprendo que serão salvos só as pessoas que renunciaram o seu pecado aqui na terra. Porque as pessoas que abraçaram o pecado não terão vida eterna com Deus, meu amigo, porque o Espírito estava morto. Jesus disse assim: olha, quantos têm olhos, mas não vê? Quantos têm ouvido, mas não ouve? Quantos aqui não vê a destruição que está acontecendo sobre a terra? Você vê o outro tirando a vida do irmão, o filho matando a mãe, pai matando o filho. Está uma verdadeira desgraça sobre a terra. A humanidade virar as costas para Deus, e Deus, Ele tem permitido com que muitos venham cair na desgraça. Sabe por quê? Porque desobedeceram os estatutos santos. Ninguém honra Deus, ninguém busca Deus, ninguém chama por Ele. É mais fácil uma pessoa dobrar o joelho diante de uma imagem de escultura criada por um homem que não tem nada, não pode dar vida para ninguém, não pode salvar e nem libertar, do que dobrar os joelhos diante de Deus. Porque querem crer em Deus sem ver. Meu amigo, a palavra diz que é impossível agradar a Deus sem fé. É impossível você abrir a boca e dizer que tem fé e não tem as obras. Assim como o corpo, ele é morto sem o espírito, também se você tem fé e não tem obra, também está morta. Está morto. Precisa de vida, pois Jesus, Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. E quem entrar por mim de sua porta achará pastagem, encontrará vida, mesmo que esteja morto, viverás. O que é isso? Os pecadores, as pessoas que vivem no mundo, vivem como a marionete, vivem como um boneco ambulante sobre a terra, porque reconhece o seu Criador. Virar as costas para aquele que dá vida, aquele que te acorda todos os dias com a oportunidade de mudar a tua história. Porque você sabe que pecar é errado, você sabe
pessoas estão tirando as suas vidas porque pensam que através da morte vão encontrar descanso. Ah, se as pessoas compreendessem que Deus é amor. Ah, se as pessoas compreendessem que Deus tem o melhor para elas, abandonaria tudo, meu amigo, para reconhecer que Deus é Deus. Eu vou ler aqui o livro de Lucas, capítulo 12, versículo 15. Preste atenção. Tenha cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que seja muita. E o versículo 21. E Jesus concluiu: isso é o que acontece com aqueles que juntam riqueza para si mesmo, mas para Deus não são ricos. Aqui Jesus falava de uma parábola do rico, que achava que ele tinha tudo, meu amigo. Ele tinha muito celeiro, ele tinha muita riqueza. E este rico, ele era ganancioso. Aleluia. Aqui diz que ele tinha muita terra. Aleluia. E ele disse assim: as terras de um homem rico deram uma grande colheita. Então ele começou a pensar: eu não tenho lugar para guardar toda esta colheita. O que é que eu vou fazer? Ah, já sei. Disse para si mesmo: vou derrubar os meus depósitos cereais e construir outros maiores ainda. E neles eu guardarei todas as minhas colheitas, junto com tudo que eu tenho. Então direi a mim mesmo: homem feliz, você tem tudo de bom que precisa para muitos anos. Agora descanse, coma, bebe e alegre-se. Mas sabe o que Deus disse para este homem? Que ele era tolo. Mas Deus disse: seu tolo, esta noite você vai morrer. Aí quem vai ficar com tudo que você guardou? Eu quero te dizer que tudo que você possui vai ficar quando você morrer. Este homem, ele era um homem tolo, porque ele achava, meu amigo, que ele tinha felicidade através da riqueza dele que ele possuiu. E ele começou a dizer: agora eu tenho muita riqueza, agora eu vou guardar tudo e vou comer bem, vou ser feliz. Aí Deus disse assim: tolo, esta noite eu te pedirei a tua alma, e agora o que tu vai dar em troca? Vamos meditar juntos. Este homem muito rico tinha muita riqueza, muita terra, tudo de bom ao seu redor. Chegou a voz de Deus e disse: tolo, o que tu tens para dar em troca da tua alma? Eu quero te dizer que este homem tolo, ele morreu sem a salvação. E quantos têm se tornado tolo nessa terra? Porque não tem dado valor a esta palavra. Ela é simples, mas Deus fala grandemente, meu amigo. Pobre, miserável homem que morre sem a salvação. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu quero te dizer que tu tem uma alma, e esta alma, ela tem a vida eterna. Algo dela é eterno, algo de ti é eterno. Mas a salvação é só para quem crê. A salvação é só para quem se entregou para Jesus aqui na terra. A salvação é só para quem renunciou ao pecado. A salvação é só para quem passou pelo caminho estreito. A salvação é só para quem acreditou nos lobos que pregavam a palavra de Deus todo domingo, dia de manhã aqui. É só para eles. É só para quem perseverar. É só para quem dá crédito, meu amigo. Jesus, ele te ama. Olha, você acha que Jesus desceu lá do céu, deixou o trono dele para morrer em vão? Não. Jesus, ele morreu na cruz do Calvário para te dar vida. Essa vida, meu amigo, não é aqui na terra, porque um dia todos nós vamos morrer. É a vida eterna com Jesus. É só para quem crê. Quem não crê pode virar as costas. Mas quem crê, receba de graça. Quem crê, receba de graça, porque Jesus te ama. Quem crê, venha nesta manhã, entrega a tua vida para Jesus, porque Jesus, ele te ama. Ele tem mistério na tua vida. Ele quer te dar o melhor que o homem não pode te dar, o melhor que o dinheiro não pode dar. Não pode dar, meu amigo. Ninguém pode te dar salvação. Ninguém pode te dar paz, meu amigo. Ninguém pode te dar, meu amigo, a felicidade. A felicidade só está nas